Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. A gente hoje vai começar um quadro novo. Algumas pessoas pediram, infelizmente o Léo não pôde estar aqui comigo, então essa primeira parte do vídeo, que vai ter algumas partes, o Léo não vai estar. Então esperaremos que nas outras partes o Léo possa estar aqui comigo. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai interpretar um pouco de Matrix, uma parte de Matrix, com a primeira parte da jornada do herói. Esse quadro, a ideia dele é a gente completar a jornada do herói, as 3 partes da jornada do herói, para depois a gente interpretar Matrix à luz de outras coisas que talvez tenha até mais a cara do canal. Mas a princípio a gente vai pegar uma coisa um pouco mais técnica, né, na literatura, vamos chamar assim, para daí a gente partir para outros tipos de interpretação. Então vamos lá! Então, pessoal, para começar, é importante dizer que eu vou, com certeza, falar sobre o filme Matrix, então alguns spoilers serão dados. Eu não vou até o final do filme hoje, mas mesmo assim alguns spoilers serão dados. A jornada do herói está composta no livro O Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell. E ele foi um autor que se preocupou muito em estudar mitologia, lendas, símbolos, literatura, filmes, e viu que tinha um padrão que se repetia na maioria deles, né? Às vezes alguma diferença, uma coisa a menos ou uma coisa a mais, mas o geral, o ciclo, a jornada era muito parecida nas lendas. Então ele tem esse esquema no livro dele, que é composto por 3 partes, que é a partida do herói, a iniciação e o retorno. Cada uma dessas 3 partes são compostas por outras partes como sub-itens, né? O que acontece na partida até chegar à iniciação, o que acontece na iniciação até chegar ao retorno. Então, antes de tudo isso, antes da jornada, o personagem, em geral, ele está num mundo onde há rotina, onde as coisas se repetem, onde é um marasmo, as coisas são muito comuns. Ele é uma pessoa comum, desempenhando uma função comum. E aí começa a jornada em si, que é a primeira parte, que é a partida, que começa com o chamado para a aventura. Depois, a recusa do chamado, o auxílio sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar e o ventre da baleia. Depois do ventre da baleia veio a segunda parte, que é chamada a iniciação, que é composta pelo caminho de provas, pelo encontro com a deusa, pela mulher como tentação, a sintonia com o pai, a apoteose e a bênção última. E aí tem o retorno, composto pela recusa do retorno, a fuga mágica, o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar do retorno, o Senhor dos Dois Mundos e a liberdade para viver. Então a jornada do herói é composta por essas 3 partes. Hoje a gente vai analisar Matrix só da partida, só a primeira parte da jornada do herói, que é composta por aquelas primeiras partes, certo? Que a gente já vai falar mais profundamente. Sobre o filme, sobre Matrix, para quem não assistiu ou quem não lembra, ele conta a história de Thomas Anderson, que leva uma vida dupla. Ele é funcionário de uma grande empresa de software, e também é hacker, conhecido como Neo. E ele está à procura, tal de Morpheus, com várias manchetes de jornal, com alguns roubos, com algumas coisas que ele hackeou, demonstrando que ele é um grande procurado da polícia e um grande hacker. E ele já está dormindo e a tela muda, como se o computador dele tivesse sido hackeado. Coisas começam a aparecer na tela como se o computador estivesse falando com ele. E aí ele acorda, começa a ler, não entende o que está acontecendo. Depois de um breve diálogo, o computador fala para ele seguir o coelho branco. Batem na porta, é um cliente que pediu um software lá hackeado, alguma coisa assim. Ele vai e acaba acompanhando esse pessoal, e aí é onde a trama se desenrola e ele descobre que a realidade que ele vive não é a realidade. É uma realidade manipulada para as máquinas sobreviverem. A gente vive preso, a ideia seria se desprender desse cativeiro, né? E ele se conectar com a verdadeira vontade dele e virar o escolhido que vai salvar a humanidade. Bom, então vamos lá, vamos à interpretação do filme com essa primeira parte da jornada do herói.
Para fazer esse esquema que eu vou apresentar aqui para vocês, eu pesquisei um pouco da jornada do herói em alguns livros, né? Tem o livro do Joseph Campbell, como eu falei, mas também tem a jornada do escritor. Também eu dei uma olhada em alguns papers e alguns trabalhos de pesquisa para saber o que as pessoas que estudaram já esse tema disseram, e tem algumas discrepâncias. Existe uma maioria dizendo uma coisa, existe uma minoria dizendo outra. Colocar certas partes do filme na jornada do herói, ela não é tão simples quanto parece. Então algumas pessoas acabaram interpretando de um jeito, outras de outro. Antes da gente começar a falar da jornada e Matrix em si, é legal a gente falar um pouco dos arquétipos. Para quem não sabe, arquétipo é um termo que foi muito usado por Jung para definir, eu vou dizer, personalidades universais ou características universais que existem nas mitologias, nos mitos, nas histórias ou mesmo na vida da gente. A gente acaba preenchendo algumas pessoas com arquétipos que estão no nosso inconsciente coletivo. Eu vou falar assim que é um jeito mais fácil. Então, por exemplo, tem o arquétipo de herói. Então, nesse filme, o herói é o Neo, Thomas Anderson, mais especificamente o Neo, quando ele se identifica como escolhido, principalmente. Mas o herói é o Neo. Tem também o arquétipo de velho sábio ou mentor, que é o Morpheus, que é quem orienta o Neo o tempo todo. Tem também o arquétipo do motivador, do incentivador do herói, né? O arauto do herói, que é a Trinity. A Trinity também ocupa outros tipos de arquétipo, mas a gente vai deixar o arauto, por enquanto, como nessa primeira parte. Tem também o arquétipo daquele que dificulta a missão do herói, o guardião dos limiares. Nesse caso, é o Cypher, que é o personagem que trai a equipe do Morpheus para se beneficiar. O arquétipo da sombra, ou o vilão em si, que nesse caso são os agentes e mais especificamente o agente Smith. Então, estes são os arquétipos principais, mas também tem o alívio cômico, né? O bobo da corte, o arquétipo de bobo da corte, que é o Mouse, que é um personagem mais jovem. Oi, cachorro. Que é um personagem mais jovem, quem faz as piadas, fala pro Neo sobre a Mulher de Vermelho, enfim. Vamos lá agora para a jornada do herói. Então, como eu falei antes, a jornada do herói tem um princípio antes da jornada em si, que é quando o personagem ele vive uma rotina, né? Ele está num ciclo vicioso onde a vida dele é um marasmo. E no caso do Thomas Anderson, do Neo, a rotina dele é ser o funcionário da grande empresa de software e ser o hacker durante a noite e viver nessa rotina como um ciclo sem saber do seu real potencial, sem ter contato com o verdadeiro eu dele, que é ser o escolhido em si. E aí nós começamos a partida. O primeiro passo da jornada do herói, e a gente tem o chamado para a aventura. Joseph Campbell define a jornada para a aventura da seguinte forma: significa que o destino convocou o herói e transferiu-lhe o centro da gravidade do seio da sociedade para uma região desconhecida. Ou seja, é quando o herói, ou quando o personagem principal, ele recebe a notícia de que tudo vai mudar, ou de que ele precisa mudar, que a rotina dele não vai mais ser a mesma. Ele está em contato com algo que é diferente daquilo que ele está vivendo. Então ele vai precisar se posicionar de alguma maneira. E aí ou ele vai seguir a jornada, ou ele vai recuar. No filme existem diferentes opiniões sobre quando esse momento acontece. Então vou lembrar um pouco o filme para explicar quais são essas partes. Neo está dormindo sobre o teclado e aparece entre algumas mensagens que ele deve seguir o Coelho Branco. Nesse momento batem na porta, ele atende, um grupo de pessoas indo buscar alguma encomenda lá hackeada, e aí ele entrega e eles têm uma conversa breve sobre não saber se está dormindo ou acordado, que é bastante significativo, uma alteração de consciência, e eles convidam o Neo para ir para uma festa. A princípio, você vê que ele vai falar não, até que ele vê no ombro de uma das meninas que está ali o Coelho Branco. E o coelho é uma direta referência a Alice no País das Maravilhas, quando ela segue o Coelho Branco até a toca, e a toca do coelho é um mundo mágico, é um mundo diferente, é um mundo novo para ela. Quando ele vê o coelho, então ele decide aceitar se juntar a eles uma festa. Quando ele chega na festa, ele tá rolando a festa, ele fica meio isolado ali, quieto, quando a Trinity, que vai ter grande papel no filme e no resto da trilogia, se aproxima dele, fala quem ele é, fala por que ele tá ali,
cita o Morpheus e tudo mais, dá um alerta lá pra ele, fica meio que nisso. A cena corta, ele tá atrasado para ir pro trabalho, ele aparece no escritório levando uma bronca do chefe, quer dizer, uma referência a se manter na rotina, se manter fazendo a mesma coisa, não sair daquele padrão. E aí ele tá na mesa dele, ele volta pra mesa dele, recebe uma encomenda, é um telefone, o telefone toca, ele atende, é o Morpheus querendo falar com ele. Ele diz pra ele que ele tá em perigo, diz que o Neo tá em perigo, ele levanta, vê alguns agentes procurando por ele, e Morpheus então começa a guiar ele pelo escritório para uma possível saída sem ser capturado. Algumas pessoas dizem que a chamada para a aventura é quando ele segue o Coelho Branco, ou melhor, quando dizem para ele seguir o Coelho Branco. E a minoria diz que é quando ele recebe o telefonema do Morpheus. O Morpheus se apresenta para ele pela primeira vez por telefone, diz para ele confiar no Morpheus e seguir o que ele está dizendo para não ser capturado. Apesar de serem quase unânimes, que é na hora do siga o Coelho Branco, que é quando tudo começa a mudar na vida dele, existe uma pequena parcela que diz que é o telefonema do Morpheus. Vamos para a segunda parte. Bom, a segunda parte é a recusa do chamado. Joseph Campbell descreve da seguinte forma: a recusa à convocação converte a aventura em sua contraparte negativa. Aprisionado pelo tédio, pelo trabalho duro ou pela cultura, o sujeito perde o poder da ação afirmativa dotada de significado e se transforma numa vítima a ser salva. Então, isso significa basicamente que o personagem, por diversos motivos, ele quer se manter naquela rotina. Ele não vai pra frente, ele não segue. No filme, é unânime de que a recusa do chamado é quando ele se recusa a descer pelo andaime. E essa parte acontece logo depois que ele recebe a ligação do Morpheus no telefone que ele recebeu. O Morpheus guia ele pelo escritório, dá numa sala fechada. O Morpheus pede para ele sair pela janela e descer por um andaime. Neo até vai para o parapeito da janela, anda alguns metros, mas desiste. Quando ele desiste, ele é capturado pelos agentes. Existe uma outra parte que é quase uma segunda recusa. Ele não chega a recusar totalmente. Nos trechos a seguir, ele se encontra com o grupo do Morpheus e entra no carro, e depois de algum conflito ali com o pessoal, eles param o carro e falam assim, vai ser do nosso jeito ou pode cair fora. E aí ele chega a abrir a porta, tá uma mega chuva lá fora, chovendo muito torrencialmente, o que é um simbolismo importante, essa chuva caindo. E aí a Trinity vira pra ele e fala, você já conhece essa rua, você sabe onde ela vai dar. E aí depois desse momento de reflexão, quer dizer, a Trinity ocupando o lugar de motivadora, de incentivadora do herói a seguir sua jornada, ela avisa pra ele, você vai continuar nesse ciclo mesmo? É isso que você quer? E aí ele fecha a porta e eles continuam. Então a recusa do chamado, ela se dá quando ele se nega a descer pelo andaime, mas ela quase se dá nesse outro momento, onde a Trinity ocupa seu lugar de grande incentivadora do herói. A terceira parte da partida é o auxílio sobrenatural, e Joseph Campbell define da seguinte forma: o personagem se encontra com a figura protetora que fornece ao aventureiro amuletos que o protejam contra as forças titânicas com que ele está prestes a se deparar. Essa figura representa o poder benigno e protetor do destino. Em poucas palavras, significa que quando o personagem aceita seguir a jornada, o mestre, o velho sábio, o mentor, aparece para lhe fornecer ajuda e instrumentos para ele combater o grande conflito que vai aparecer em algum momento da história. No filme, existem 3 opiniões diferentes sobre qual se caracteriza mais como sendo o auxílio sobrenatural. Uma delas acontece exatamente quando Morpheus ajuda Neo pelo telefone, mostrando o caminho a ser seguido dentro do escritório. Então, para essas pessoas, o fato dele saber onde é que Neo trabalha, de saber o caminho para o escritório, onde é que vai estar com gente, onde é que não vai, por onde ele pode seguir, esse já é o auxílio sobrenatural. A minha opinião é de que essa parte ela é anterior ainda à recusa do chamado. Então, talvez esteja trocada a ordem nesse caso, para essas pessoas que defendem isso, talvez o sobrenatural, que nesse caso é o mentor, auxilia o herói e depois ele se recusa. Uma outra parte ainda
diz que é quando a Trinity extrai o bug do Neo. Então, continuar a história para entender um pouco melhor essa parte e até falar da parte que mais pessoas dizem a mesma coisa. Quando ele não desce pelo andaime, ele sai pela janela e é capturado pelos agentes, esses levam o Neo até uma salinha e começam a fazer perguntas para ele, mostrar que sabe que o Neo tem uma vida dupla de hacker e funcionário da multinacional. E aí ele se revolta, o Neo se revolta, fala que não vai contar nada para eles, que quer o telefonema. Eles começam a alterar a realidade. Neo fica sem boca, a boca do Neo não existe mais, fica grudado, né? Até uma cena, para quem nunca assistiu, uma cena que dá bastante aflição. E logo na sequência, o Neo se desespera e tudo mais, e logo na sequência eles colocam um inseto robótico, que é uma espécie de grampo, um GPS, no umbigo do Neo, para saber por onde ele vai, para perseguir o Neo atrás do Morpheus. E na verdade os agentes estão atrás do Morpheus. Não sabem que o Neo vai ser o herói, que o Neo é o escolhido e tudo mais. Então eles querem saber todas as informações que Neo tem sobre o Morpheus. Se ele contar, ele está livre. Como o Neo não conta, eles colocam essa espécie de grampo pelo umbigo. Depois disso ele acorda com o telefonema lá do pessoal do Morpheus para ele se encontrar com eles debaixo de uma ponte, e aí ele vai para essa ponte, a chuva, aquela chuva torrencial caindo. Eles param o carro, o Neo entra, acontece toda aquela parte que eu já contei sobre ele quase sair do carro. E aí, quando ele decide ficar, Trinity pega um grande instrumento, parece uma arma, e aspira o bug, aspira esse inseto robótico grampo para fora da barriga dele. E aí Neo até fala, nossa, era verdade, porque como ele acordou do nada com o telefone tocando, ele não sabia se era real ou não. E aí Trinity joga o bug para fora do carro e ele para de funcionar. Algumas pessoas dizem que o auxílio sobrenatural acontece quando a Trinity pega esse bug e tira do Neo, esse grampo e tira do Neo. Eu não sei se eu não sei se eu compartilho dessa afirmação, porque quem tira o bug do Neo é a Trinity, que não ocupa o lugar de mentor. Apesar de ser sobrenatural, ela ocupa outro lugar. E além disso, o Neo nem sabe o que está acontecendo ali, né? O Neo ainda pergunta, nossa, era real? Então esse auxílio sobrenatural, ele de fato é um auxílio, mas não é do mentor. E aí a grande parte das pessoas que escreveram sobre isso, sobre a jornada do herói e Matrix, afirmam que é quando o Neo encontra com o Morpheus, e ele dá a opção de apresentar a verdade ou voltar para casa dele e acordar acreditando no que quiser acreditar. Então a maior parte das pessoas acreditam nisso quando ele apresenta a pílula azul e a pílula vermelha para ele, uma cena bem emblemática do filme, que é o auxílio sobrenatural para sair daquela rotina. Bom, a quarta parte, e penúltima, ela é a passagem pelo primeiro limiar. Joseph Campbell define da seguinte forma: o herói segue em sua aventura até chegar ao guardião do limiar, na porta que leva à área de força ampliada. Além desses limites estão as trevas, o desconhecido e o perigo. Em poucas palavras, é quando o personagem entra na aventura. É quando o personagem se depara com realmente o que está acontecendo, com o que é real, enfim, com o que está por trás daquilo que se manifesta. Existem duas opiniões diferentes sobre quando esse momento acontece, uma com uma massa maior de pessoas que acreditam que se caracteriza numa cena, num trecho do filme, e uma minoria que acredita que é caracterizado quando os agentes capturam o Neo. Então aquela cena onde a boca dele se junta, ele não consegue mais falar, o bug é colocado no umbigo dele, é nesse momento que ele passa pelo primeiro limiar. Afinal de contas é quando ele começa a ter acesso a coisas estranhas, ao desconhecido, como Campbell descreve. Quando ele não sabe o que está acontecendo direito, eu não consigo falar, o que é isso? Por outro lado, ele nem sabe ele não sabe se é um sonho, se não é. Talvez por isso que uma minoria coloca nesse trecho. Porque quando ele está no carro com a Trinity e o resto da equipe, quando a Trinity tira o bug dele, ele ainda pergunta, nossa, era real? Ele teria passado pelo primeiro limiar sem saber. Minha opinião é de que talvez não seja exatamente nessa parte,
mas sim como a maioria coloca, que é quando o Neo toma a pílula vermelha. Morpheus oferece a pílula azul, que ele acordaria no quarto dele acreditando no que ele quer acreditar, ou a vermelha, que iria apresentar a realidade, né, a verdade para ele. Neo escolhe a pílula vermelha e aí ele começa um processo. Ele olha para o espelho tá quebrado, tá distorcido, ele coloca a mão no espelho e uma espécie de mercúrio, um líquido prata, começa a tomar conta dele e ele começa a ter alterações físicas, ele está prestes a ter um ataque cardíaco porque os operadores ali, a equipe do Morpheus, não consegue achar um link de conexão com a realidade. Ele está tendo uma parada cardíaca e aquele mercúrio tomando conta dele até o momento que eles conseguem a conexão com o mundo real e aí o líquido entra goela abaixo, tomando todo conta do interior dele, ele se dá no mundo real. Então, essa passagem pelo primeiro limiar, ela seria exatamente quando ele toma, né, escolhe a pílula vermelha e tudo o que acontece depois disso. A quinta e última etapa dessa primeira parte da jornada do herói é o ventre da baleia. E Joseph Campbell define assim: a ideia de que a passagem do limiar mágico é uma passagem para uma esfera de renascimento é simbolizada na imagem mundial de útero ou ventre da baleia. O herói, em lugar de conquistar ou aplacar a força do limiar, é jogado no desconhecido, dando a impressão de que morreu. Essa parte ela é bem característica no filme. Depois que aquele mercúrio toma conta dele, ele acorda num ventre, né? Ele acorda num plasma gelatinoso, rosado, cheio de tubo, como se fosse um ventre mesmo, como se ele estivesse inclusive sendo nutrido pelas máquinas, por aqueles tubos ali, como se fosse o cordão umbilical. Vem uma máquina maior, desenrosca o cabo principal, os cabos vão se soltando e ele é jogado como uma descarga no esgoto. Ele cai no esgoto, assim, vem a nave Nabucodonosor, pega ele, novamente parece que ele está morto, o coração super exposto, né? Tem uma cena que parece que a pele está super fina, está super vermelho o coração, e quando ele vai para a nave, ele está praticamente desmaiado, aí ele consegue acordar, dorme de novo, acorda, dorme, e numa dessas passagens, se não me engano, a primeira, ele acorda, Morpheus está perto dele assim, e ele pergunta para o Morpheus, o Neo pergunta para o Morpheus: eu estou morto? E o Morpheus responde algo como: longe disso. Então é isso, pessoal, encerramos aqui mais um vídeo do canal. Se você gostou desse novo formato, infelizmente sem o Léo, espero que na próxima parte ele possa estar junto aqui comigo, mas se você gostou, compartilha, dê seu like, comente, né, o que você achou, suas opiniões, o que poderia ter sido diferente, erros ou outros tipos de interpretação, onde é que você acha que está essas 5 etapas da primeira parte da jornada do herói. Então comenta, compartilha, e a ideia é fazer as outras partes da jornada do herói para depois partir para uma interpretação um pouco mais mística, um pouco mais ligada ao conceito do canal e também uma coisa mais prática, para a gente conseguir tirar ensinamentos práticos, não ficar tão subjetivo na nossa vida, né? O que a gente pode fazer para a gente não ficar nesse ciclo infinito de acorda, come, dorme, trabalha e assim por diante, certo? Então é isso, um grande abraço, um abraço pro Léo, que logo estará aqui de novo, e valeu! Quietinho, quietinho, quietinho.